I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Nós estamos muito felizes que você está aqui. Seja muito bem-vindo. Nós somos a Calvary Campo.
Boa noite, igreja. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há um lugar aqui. A graça nos chamou para a mesa do Senhor. Há um lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da tua palavra curou a nossa alma, o Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há um lugar aqui. A graça nos chamou para a mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai, do nosso Pai. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso, lá a tua mão está. Se eu for ao céu ou
tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Penso firmamento em todos os momentos lá. A tua mão está lá. Coração que chora, um abraço que consola. Lá a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Deus está. Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. E o que eu preciso nele está. Deus está. É o meu consolo, Deus está. E minha alegria nele está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. O povo se reúne em um só sangue, como irmãos, filhos de muitas nações, de gerações se uniram. Não me entrego ao medo, ergo a cabeça e olho para o alto, com os olhos nesse amor. Deus me ama assim como estou, coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Oh, 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 oh.
estão em ti. Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, seu reino aqui. Não me entrego ao medo, ergo a cabeça e olho para o alto, com os olhos desse amor. Deus me ama assim como estou, coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Oh, 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 se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. E se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Redenção, salvação estão em ti. Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, seu reino aqui. Amém, amém. Boa noite. Mais uma vez, boa noite. Mais uma vez, nós queremos aqui saudar a igreja que se reúne na sua casa. Como nós queremos nos reunir uma vez mais. Como nós ansiamos por estarmos juntos. E essa canção falava um pouco sobre esse povo reunido.
E sim, nós esperamos para que muito em breve possamos estar reunidos, mas mesmo enquanto dispersos, mesmo enquanto igreja espalhada pela cidade e pelo mundo, nós queremos celebrar essa boa graça do nosso Deus, essa boa notícia, essa dádiva que é a salvação, que é a redenção que paira sobre nós e se manifesta também através de nós. Então, uma boa noite a você, você que nos visita essa noite virtualmente, nos faz uma visita virtual. Nós queremos te dar as boas-vindas, dizer que é uma alegria ter você aqui conosco. Nós temos tido a grata surpresa de não apenas saber que pessoas têm se juntado a nós, mesmo em meio a esse momento de pandemia, acompanhado nossos cultos, compartilhado para amigos, familiares, mas nós também temos recebido novos membros em plena pandemia. Então, temos feito conexão, temos feito classe de novos membros, temos recepcionado pessoas a essa família, mesmo diante de tudo aquilo que nós temos vivido. Aliás, nós estamos aqui transmitindo esse culto via Facebook, via YouTube. Se você puder, nesse momento, compartilhe para que outras pessoas também possam cultuar a Deus conosco, participar de tudo aquilo que nós temos experimentado da parte do nosso Deus. Alguns anúncios rapidamente sobre aquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos vivido enquanto igreja, mesmo nesse momento onde nosso prédio se mantém fechado, mas nossa igreja está ativa, funcionando plenamente diante daquilo que Deus tem nos chamado para fazer, obviamente com as limitações que nos cabem. A primeira coisa é que nós temos, como sempre, o Culto Kids. Tá? Então, Culto Kids, QR Code aqui embaixo, basta você abrir a câmera do seu celular, apontar para cá. E o Culto Kids já foi liberado, mas quem sabe você não sabia, já foi liberado agora à tarde, então nesse momento você pode participar enquanto você acompanha esse nosso culto, cultua a Deus conosco, os seus filhos, o seu filho, ou enfim, os pequenos podem também ser ministrados com a palavra de Deus, com historinha, com atividade, com canções, tudo pensado com muito carinho para cada faixa etária. Uma outra coisa e um convite, eu gostaria de trazer uma ênfase aqui. Há algumas semanas a gente não fala sobre isso, mas eu gostaria de convidar você a participar dos nossos pequenos grupos online. Eles continuam ainda de modo apenas remoto, apenas online, para você participar, para você se colocar à disponibilidade e dizer que você tem a intenção de participar de um pequeno grupo, basta você acessar calvarycampo.com.br/PG, PG de pequeno grupo, tá bom? Então, se você já fazia parte de um pequeno grupo e você está um pouquinho afastado, fale com o seu líder de pequeno grupo. Se você ainda não fazia e deseja fazer parte, acessa lá calvarycampo.com.br/PG. E eu enfatizo isso pelo seguinte: quando isso tudo aconteceu, talvez alguns de nós pensamos, ok, daqui a algumas semanas tudo volta a ser como era antes. E já se vão 5 meses. O que eu quero insistir com você é que você não fique isolado nesse momento, relacionalmente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando. Então, os pequenos grupos são espaços maravilhosos para conexão, aprofundamento de relacionamentos, mesmo à distância. Tem sido um tempo muito abençoador. Uma outra coisa é que nós estamos dando início a mais uma turma do Grande História. Também você pode colocar ali a sua intenção de participação, calvarycampo.com.br/Grande História, tá bom? Preenche lá, só colocar o seu nome e seu contato e nós entraremos em contato com você, te colocaremos ali num grupo para que você possa acompanhar. É uma jornada de 12 semanas e eu gostaria de enfatizar também que a Grande História é apenas para membros da Calvary Campo, apenas para aqueles que já passaram pela nossa jornada de membresia. Se você já fez o Conexão, se você já fez os primeiros passos, você é muito bem-vindo para fazer o Grande História. Pastor, eu cheguei na igreja agora, eu não fiz nada disso. Eu posso? Você pode, depois que você fizer o Conexão e depois que você fizer os primeiros passos. Por quê? Porque é uma trilha muito bem pensada de aprofundamento espiritual, de maturidade teológica, de crescimento cristão. Então, cada curso está no seu lugar intencionalmente. Foi tudo muito bem pensado. Então, Conexão, primeiros passos, Grande História. Em breve nós lançaremos aí mais um curso para acompanhar a nossa trilha de aprofundamento cristão. Então, se você quer fazer parte, se inscreva lá. Vai ser uma alegria poder
experimentar essa jornada de 12 semanas através da palavra de Deus com você, tá bom? E nesse momento nós queremos louvar a Deus também com as nossas contribuições, nossos dízimos, as nossas ofertas. Como eu disse, já vamos para o 5º mês com o nosso prédio fechado. E é certo que não são com poucas dificuldades que todos nós, quem sabe, temos enfrentado esse momento. Dificuldade das mais variadas ordens e naturezas. Mas nós queremos nesse momento participar, fazer a nossa parte enquanto discípulos de Jesus, enquanto membros dessa comunidade local, a Calvary Campo, através das nossas contribuições. Não está nos faltando nada. Eu poderia falar algumas coisas aqui que, quem sabe, te motivaria a partir de uma escassez a ir um pouco além. Não é o que está acontecendo, não é do nosso perfil de igreja. A verdade é que Cristo continua soberano, Ele continua sustentando o seu povo, Ele é o Senhor dessa igreja, e mesmo sabendo que talvez nós não estejamos em uma realidade que poderíamos estar, Deus tem cuidado de nós, e Ele tem feito isso através da generosidade do seu povo. Então eu quero te agradecer, você que durante todo esse tempo tem se mantido fiel, entregando os seus dízimos, mas eu também quero te agradecer a você, que conforme Deus coloca no seu coração, você participa financeiramente do que temos vivido aqui. Se você está nos conhecendo, nos visitando, não entende muito bem isso ainda, fique em paz, nós vamos continuar louvando ao nosso Deus. Mas, se você já entendeu que parte da maturidade cristã significa, assim, exercer generosidade, não, repito, a partir de uma demanda de escassez, mas porque o que nos move é visão. O que nos move é saber que aquilo que temos feito e vivido alcança outras pessoas. É o Evangelho de Jesus Cristo, que transformou a minha história, um dia transformou a sua história, tem transformado muitas histórias. E nós queremos participar do que Deus está fazendo. Nós não queremos ser espectadores alheios ao que Ele tem realizado através da nossa igreja, mas nós queremos investir no reino de Deus, porque nós sabemos que são investimentos eternos. Se esse é você, eu quero orar com você nesse momento, pedir a bênção de Deus sobre você, sobre a sua casa. E Deus sabe também, quem sabe no seu coração você amaria também nesse momento participar com suas contribuições, mas de repente você não pode. Deus conhece o teu coração. Entregue nesse momento o teu louvor, a tua adoração, e que o Senhor possa suprir a todos nós, não apenas hoje, mas em todos os momentos, para que possamos frutificar em toda boa obra. Se você deseja fazer isso, também tem outro QR Code aqui. Basta, mesmo jeito, abrir sua câmera ou ir lá para o site da Calvary Campo, na aba de contribuição. Tem todas as informações para você que deseja participar ativamente da igreja também nessa área. Me permita orar por você nesse momento. Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado das nossas famílias. O Senhor tem cuidado das nossas vidas. O Senhor tem suprido a cada uma das nossas necessidades. O Senhor tem cuidado da tua igreja. O Senhor tem nos permitido, Deus, através da generosidade e fidelidade do teu povo, não apenas lidarmos com as realidades que nos são mais básicas, mas irmos além, praticarmos justiça, abençoarmos famílias com o Evangelho, mas abençoarmos famílias também com cestas básicas, com donativos, com agasalhos. Obrigado porque o Senhor nos permitiu ser uma igreja que avança em missão na cidade. Que assim seja sempre. Que o Senhor supra a todos nós, as nossas casas, aos nossos, para que possamos sempre generosamente viver e participar do que o Senhor tem feito na história. Que sejamos sal da terra, que sejamos luz nessa cidade, cada vez mais. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Não há outro como tu.
início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Senhor, te louvamos, Pai, por quem Tu és, Pai. Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o início e o fim, Pai. Tu és tudo para nós, Pai. Por isso nós estamos aqui, Pai, para Te adorar, para dizer, Senhor, que Tu és grande, Senhor, que sem Ti, Senhor, nós não somos nada, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado porque em meio a tribulações, Senhor, nós podemos olhar para Ti, Senhor. Nós podemos saber, Senhor, que nós temos um Deus e que nós podemos confiar, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por cada irmão, Pai, que através da vida dos nossos irmãos, Senhor, nós podemos ver a Ti, Pai. Através do amor, Senhor, que nós temos um pelos outros, Senhor, nós podemos ver, Senhor, o Teu amor, Pai. Te louvamos, Pai. Fala conosco agora, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Tem aberto os nossos olhos e agora nós podemos ver, meu Pai, tudo que o Senhor fez. Nós podemos ver o único verdadeiro Deus. US coronavirus. O coronavírus. Furto de coronavírus. Governo chinês. The coronavirus outbreak, and we're going to start. The coronavirus has changed. A gente vai falar sobre o coronavírus. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus, Pai. Casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus, Pai. Amém, amém. Mais uma vez, boa noite. Sejam bem-vindos aqui a Calvary Camp. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, a última mensagem dessa série que nós intitulamos de Em Casa, a última mensagem, a última reflexão. Espero que você tenha sido muito abençoado por essa série, por essas 5 semanas, e que o Senhor também igualmente possa falar aos nossos corações nessa noite. Evangelho de João, capítulo de número 20.
Leio dos versículos 19 a 23. Evangelho de João, capítulo de número 20, a partir do versículo 19 até o versículo 23. Eu quero dar o título dessa mensagem de Casa, Ambiente de Missão. Casa, Ambiente de Missão. A palavra de Deus diz assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Eu convido você a orar mais uma vez comigo nesse momento. Senhor Deus, nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio, pela honra, pela oportunidade de ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer através da tua santa palavra. O privilégio de ouvir essa tua verdade, que é verdade eterna, que é palavra de vida eterna, que é palavra que nos concede vida, não apenas sobrevida, mas vida abundante. Palavra que nos molda, palavra que afeta-nos profundamente, palavra que alinha nossos corações e nossos sentimentos juntamente àquilo que é a tua vontade. Que estejamos completamente submetidos e sejamos profundamente moldados por aquilo que o Senhor tem a nos dizer, e que essa palavra caia em nossos corações e encontre solos férteis, que possa frutificar, que possa multiplicar. Abençoe todos os meus irmãos que nesse momento estão de ouvidos e corações abertos para ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. O rabino Adrian Gottfried, eu já citei ele aqui em um outro momento. Eu o acompanhava em uma dessas inúmeras lives que talvez nós tenhamos assistido aí em meio à pandemia. Ele dizia o seguinte: na minha tradição religiosa, ele afirmou, semanas não são nada, décadas sim. Ou seja, a espiritualidade judaica ela é uma espiritualidade que se move não a partir de um imediatismo. Ela não reage a coisas que estão acontecendo agora tão somente. Ela tenta refletir a partir das implicações que isso há de gerar nos próximos anos e nas próximas gerações. Eu confesso que nesse momento que nós temos vivido, que ainda não chegou ao fim, mas já começamos a enxergar, quem sabe, alguns horizontes muito positivos, assim esperamos. Eu tenho refletido bastante sobre os diferentes estágios dessa pandemia e também suas implicações a médio e longo prazo. Os diferentes estágios, quem sabe, primeiro o pavor, primeiro a realidade daquilo que não conhecemos. Naquele primeiro momento, o que está acontecendo, como é que nós agiremos, o que significa ficarmos nas nossas casas, o que significa distanciamento social, como é que a gente lida com esse tipo de coisa. Depois, um volume intenso de novas realidades, nos adaptamos a coisas remotas, a reuniões remotas, a relacionamentos que tinham que ser mediados a partir de um aparato tecnológico. Nós não estávamos habituados a nos relacionarmos assim, ou melhor dizendo, apenas assim. Quem sabe um terceiro estágio dessa pandemia, já falamos aqui, foi o estágio do silêncio, o estágio da apatia. Foi aquele momento onde nós simplesmente fomos afetados. E por nós aqui eu falo obviamente genericamente, mas muitos afetados, bastante ansiedade, bastante casos de entristecimento, de adoecimentos psicológicos. E agora eu ousaria dizer, e eu acho que não é uma surpresa para ninguém, que é um estado que alguns têm chamado de estágio de saturação. Não é que a pandemia acabou, é que a gente não aguenta mais. Não é que as coisas estão necessariamente melhores, é que o pessoal botou a cara para fora mesmo. O pessoal retomou suas atividades, o pessoal está lidando com diferentes realidades, mesmo em meio a essa pandemia, como se, ok, vamos viver a vida. E até certo ponto isso é compreensível. Mas pensando sobre esses diferentes estágios da pandemia e pensando nas implicações,
outro dia eu vivi uma experiência muito peculiar com o meu filho mais novo, Gael. Gael tem 3 anos. Acho que a maioria de vocês conhece ele. Eu tenho o Noah, que vai completar 8 anos. Eu tenho o Gael, de 3 anos de idade. O Gael entrou na escola ano passado. Isso significa que esse ano seria o 2º ano letivo do Gael. E esse ano letivo, basicamente, se perde para uma criança de 3 anos, com atividades basicamente lúdicas e não necessariamente conteudista, didática. Uma criança se perde nesse ano letivo. Então, o Gael estava acostumado a ir para a escola, o Gael estava acostumado a sair, o Gael estava acostumado a se relacionar com seus amiguinhos. E aí, um outro dia, nós que estamos e ficamos muito tempo e ainda estamos, de certa forma, bastante isolados, trabalhando em casa, respeitando essa realidade, eu, sobretudo, eu olhei para o Gael e falei, filho, vamos aqui na praça, nós moramos em frente a uma praça, eu falei, vamos na praça, vamos dar uma volta. Imagine, 2 crianças, 5 meses dentro de um apartamento, quase sem sair. E ele se animou. E quando ele se animou, nós nos preparamos, eu botei a mini máscara dele, ele tem a máscarazinha dele, tal como o Noah também tem. E na hora de sair, ele deu uma travada. Eu falei, o que foi, filho? Ele falou, não quero ir mais. Uma criança de 3 anos falou, eu não quero ir mais. Mas eu percebi que não era apenas uma falta de desejo. Eu percebi, lógico, sou pai, que tinha alguma coisa além acontecendo ali. Eu falei, você não quer ir por quê? E ele falou, porque está ficando escuro. Eu falei, mas não tem problema, está ficando escuro, não tem problema. Ele falou, mas tem gente doente lá fora. E aí aquilo me pegou. Porque toda noite, literalmente, nós temos uma rotina na nossa casa onde nós oramos em família. E todas as noites, nós oramos pelas pessoas que sofrem desses males nas mais diferentes realidades, seja pelo vírus, seja suas implicações econômicas, emocionais, psicológicas, espirituais. O Noah toda noite ora para que as pessoas com coronavírus sejam curadas, todas as noites. Ele ora pelas pessoas no hospital, ele ora pelas famílias das pessoas que se foram. Agora, a gente consegue mais ou menos explicar uma pandemia para uma criança de 7 anos, mas como é que você explica um vírus de escala global para uma criança de 3 anos? Na mente dele, o mundo é um lugar perigoso, com gente doente, então ele trava. Naquele momento eu olhei para ele, eu repito, tenho pensado nas implicações, o que significa uma criança sem se relacionar com outras crianças durante um ano. A gente ainda vai ver quais serão a médio e longo prazo as consequências de tudo isso que nós temos vivido. E eu olhei bem para ele, no olhinho dele, falei, filho, deixa o papai te falar uma coisa. Dá a mão para o pai. A gente vai sair. E ele meio temeroso. Falei, nós vamos sair. O papai vai segurar na sua mão. O papai está com você. E você não precisa ter medo. E aí na inocência de uma criança de 3 anos, ele falou, nem do escuro? Eu falei, nem do escuro. Era final de tarde. Coisas tão simples, mas que nos mostram a possibilidade de uma fé sincera, uma fé que é infantil, mas não é infantilizada. A fé que olha para um pai, e quando ouve desse pai que eu estou com você, eu vou te acompanhar, eu não vou te abandonar, e por isso não há razão para você ter medo. Eu acho que essa pequena história com o meu filho, singela, algo do cotidiano que talvez outros de vocês tenham vivido, nos ajuda a entender um pouco do que esse texto tem a nos dizer. Porque o versículo 19 vai dizer que ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, naquele domingo, naquele dia, naquele primeiro dia da semana, que nós já vimos há algumas semanas com os discípulos a caminho de Emaús. É o mesmo domingo, é o domingo de Páscoa, é o domingo da ressurreição. Mas é o final daquele domingo, é o cair da tarde, é quase segunda, porque na lógica judaica o pôr do sol dá início a um novo dia, é um domingo quase segunda. É fim do domingo, é fim do terceiro dia. Terceiro dia esse que os discípulos haviam ouvido que Jesus haveria de ressuscitar. É o final do terceiro dia e aí eles estão trancados em casa. Mais uma vez um paradoxo. Domingo da ressurreição e os discípulos estão em uma casa. O texto diz, trancados, estão com medo. Em casa, trancados com medo. O medo é paralisante.
O medo é paralisante para uma criança de 3 anos, mas o medo pode ser paralisante para qualquer um de nós. Em casa, trancados e com medo. Com medo do quê? Um tanto óbvio. Eles deveriam pensar, entre outras coisas, se mataram o nosso mestre, o que haverá de ser de nós? Se mataram Jesus, aquele que nós pensávamos ser a esperança de Israel, aquele a quem nós seguimos por 3 anos, 3 anos e meio, nós vimos milagres, nós vimos ele falando com autoridade ímpar, se levaram ele para a cruz, e já é o 3º dia, o que será de nós? Se perseguiram e mataram Jesus, por que será que eles não poderiam fazer exatamente a mesma coisa conosco? Certa vez alguém disse que respostas, por mais absurdas que sejam, nos geram segurança. O problema é a insegurança da não resposta. Não é isso? O problema não é ter notícia ruim, embora ninguém goste. O problema é não ter notícia. O problema não é saber que aquilo que haverá de acontecer num futuro próximo não é tão agradável, porque a gente se prepara. O problema é não saber o que vai acontecer. Aliás, é isso que tem inquietado muitas pessoas. É isso que estava inquietando esses discípulos. Mas eu gostaria de levantar aqui para você uma realidade de que eles estavam no domingo. Por mais simples que isso seja, eles estavam no domingo, mas a mente deles ainda estava nas notícias de sexta-feira. Eles já estavam num outro momento, num outro tempo e espaço, num outro ambiente da história, domingo de ressurreição, final do domingo de ressurreição. Mas a única coisa que eles conseguem pensar é que Jesus morreu. Eles não lidam, eles não conduzem as suas vidas como quem vive diante do Cristo ressurreto. E isso é uma verdade também para nós, porque é verdade que eles ainda não tinham a concretude, eles ainda não tinham a realidade da notícia, eles ainda não tinham a convicção, mas nós sabemos que Jesus sim morreu e Jesus ressuscitou. E o que isso tem a ver com a nossa vida, com o tempo que a gente tem vivido? Tem tudo a ver, porque se Cristo ressuscitou, existe esperança, não há nada nas nossas vidas, não há nada na nossa história que possa nos tirar das mãos de Jesus. Não importam as notícias de uma quinta ou sexta-feira. Não importa o silêncio de um sábado. Importa para nós que em um domingo como esse, Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós temos a promessa de que nele e através dele também temos vida. A cena é essa, eles estão trancados dentro de uma casa. E aí o texto vai dizer que Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Eu sempre fico fascinado com alguns detalhes do texto. Por exemplo, eles estão trancados em uma casa, portas fechadas, o texto diz claramente, e sem muito explicar, ou sem nada explicar, o texto diz, e Jesus entra e se coloca no meio deles. A pergunta é, entra como? Não sei. Não sei, não era um fantasma, não era um espírito, era Jesus. Ressurreto, em corpo, em carne e osso, tanto que ele vai mostrar cicatriz, ele vai mostrar furo na mão, ele vai mostrar furo no lado, ele vai comer depois com esses discípulos, não é um espírito, mas se ele se materializou ali, se ele atravessou parede, se ele falou com a porta abriu, isso não importa, embora eu seja curioso e talvez você também seja, para João não importa. Se fosse importante, João teria falado. O que importa aqui é o que Jesus faz e o que Jesus diz. O que João traz como ênfase não é a maneira como ele se coloca naquele lugar, mas é a postura que ele tem ao se colocar. Primeiro ele diz, Jesus se coloca no meio deles. Eu penso que isso é uma expressão não apenas geográfica, mas também carregada de simbologia. Os discípulos estão trancados em uma casa, cheios de medo. Jesus se coloca no meio deles. Jesus se coloca na posição central novamente diante dos seus discípulos. Jesus se coloca como o centro da vida daqueles discípulos amedrontados. E aí eu não sei você, mas se eu fosse Jesus, muitas coisas poderiam passar pela minha mente nesse momento. Como por exemplo, não é possível que eu ensinei esses caras por 3 anos e meio e eu falei para eles
que eles deveriam anunciar as boas notícias, que eles deveriam curar os enfermos, que eles deveriam lidar com pessoas em sofrimento. Não é possível que eu os enviei mais de uma vez, de 2 em 2, enviei os 12, enviei os 70. Não é possível que eles vivenciaram milagres, não apenas foram espectadores de milagres, mas foram protagonistas de milagres, e agora eles estão com medo. Quem sabe essa era uma das coisas que passaria na minha mente se eu fosse Jesus. Então eu chegaria assim, eu não passaria pela porta, eu acho que eu ia meter o pé na porta. Eu ia meter o pé na porta que estava trancada e falar: vocês não entenderam nada. Que bom que eu ou você não somos Jesus. Porque os sentimentos poderiam ser de indignação, de exortação. Afinal, Jesus ele havia dito o que ia acontecer e quando tudo ia acontecer. Antes de morrer, ele disse: vão me matar. Antes de morrer, ele disse: vão me matar, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar e eu estarei com vocês de novo. Jesus disse o que ia acontecer, Jesus disse como ia acontecer, Jesus disse quando ia acontecer. Eu irei ressuscitar, tenham esperança. Parece que eles não entenderam nada. Mas Jesus não demonstra sua indignação, Jesus não demonstra sua inquietação, Jesus não os exorta, Jesus não diz que eles não têm fé. Jesus simplesmente entra, se coloca no meio deles, sem explicações, sem questionamentos, apenas uma declaração: paz seja com vocês. As primeiras palavras de Jesus para discípulos amedrontados aqui é: paz seja com vocês. E eu acho isso belíssimo. Afinal, o que é que pessoas com corações atribulados, inquietos e tomados de medo precisam? Precisam ter suas mentes e corações apaziguados. Em Jesus nós vemos um Deus que sabe exatamente o que nós precisamos e sabe exatamente quando nós precisamos. Aliás, o profeta Isaías, séculos antes dessa cena acontecer, falando de Jesus, ele diria em Isaías 42, versículos 1 a 3, eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito e ele trará justiça às nações. Não gritará nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado. E não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça. Sobretudo essa expressão, não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. O que isso mostra sobre o nosso Deus? O que isso mostra sobre o nosso Jesus? É que a espiritualidade cristã não é uma espiritualidade de super-heróis. A espiritualidade cristã não é de gente que não falha, não é de gente que não tem problema, não é de gente que não tem medo, não é de gente que não fica ansiosa, não. É gente que tem pé de barro, é gente que é todo feito de barro, é gente que tem fragilidade, é gente que tem medo, mas admite que tem medo, e ao admitir os seus medos, os seus temores, as suas fraquezas, as suas angústias, para esse Deus não é esmagado naquilo que pouco resta, é acolhido por esse Deus, porque ele não pega um pavio que está prestes a se apagar e apaga de vez, não, ele cuida e ele acende novamente a chama. Esse é o nosso Deus. Em Jesus nós vemos um Deus que sabe exatamente o que nós precisamos e sabe exatamente quando nós precisamos. Tendo dito isso, o texto diz: mostrou-lhes as mãos e o lado. Não disse mais nada. Mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Tenta imaginar essa cena. O Cristo ressurreto, mãos furadas por aqueles cravos, aqueles pregos, que perfuraram as mãos, os pés de Jesus, por aquela lança que perfurou o lado de Jesus, por amor a mim e a você. Ele simplesmente mostra. Para discípulos que estão com medo, ele diz: paz seja com vocês. E para discípulos que estão inquietos, ele mostra: olha o que eu fiz por vocês. É como se Jesus, ao mostrar as suas mãos, ao mostrar o seu corpo, não precisasse explicar mais nada, porque mesmo no seu silêncio, a declaração grita aqui: paz seja com vocês, vejam isso aqui, sou eu mesmo. Jesus mostra o seu corpo: sou eu mesmo, eu estou aqui, eu venci a morte.
Eu venci o maligno, eu venci o pecado. Não precisa ter medo, é isso que Jesus está dizendo. Não tenham medo. Aliás, é isso que Deus diz em toda a narrativa bíblica, por inúmeras vezes. Quando diante de Abrão, diante dos desafios que Abraão haveria de enfrentar, mesmo com a promessa de Deus, e na sua inquietação, Deus olha para Abraão lá em Gênesis 15 e diz: Abraão, não tenha medo. Quando Moisés recebe um chamado da parte de Deus, e ele percebe que ele tem que ir falar com o faraó em nome de Deus, ele fala: mas Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Êxodo 3, no episódio da sarça ardente, Deus olha para Moisés e diz: não tenha medo, eu estarei com você. Para Josué, o sucessor de Moisés, talvez o maior líder que já existiu, que guiou milhões pelo deserto, um homem extremamente manso, o libertador de Israel, do êxodo egípcio, Josué agora ele tem que assumir a liderança de toda aquela nação. Imagine como ele se sente. Josué capítulo 1, versículo 9, Deus vai dizer: Josué, não tenha medo. Não fui eu que te chamei, não fui eu que te coloquei nessa situação, não tenha medo, apenas seja forte e corajoso. Eu sou por você e eu sou com você. Daniel perde os sentidos, fica desfalecido, assombrado com a possibilidade de estar diante da presença de Deus. E o recado para ele lá em Daniel 10 é: não tenha medo, Daniel, você é muito amado, não tenha medo. O anjo diz: desde o momento que você orou, sua oração chegou aos céus, eu fui impedido de respondê-la imediatamente, porque houve uma grande batalha espiritual celestial, mas eu estou aqui para te dizer: não tenha medo, Deus te ama, não tenha medo, você é amado por Deus. Ezequiel também, diante dos vislumbre da presença de Deus, ele ouve em Ezequiel 2, versículo 6, não tenha medo, sou eu mesmo. Pedro, o discípulo que caminhava em intensidade, diante da pesca milagrosa, percebe a sua pecaminosidade, percebe que está diante de um santo, percebe que está diante do Cristo e diz: afasta-te de mim. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não tenha medo. Por quê? Porque Deus não é um Deus que nos esmaga nas nossas fragilidades. Deus não é um Deus que apaga o pavio fumegante e quebra de vez o caniço rachado. Quando Pedro diz: eu sou pecador, se afasta de mim, porque a tua santidade não me permite estar perto de você, Jesus diz exatamente o contrário. Não, a minha santidade te convida a viver também de maneira santa. Não tenha medo, eu sou por você. O mesmo Pedro que em um momento posterior a esse vê Jesus caminhando de longe, ele está com medo da tempestade, e Jesus fala: vem, Pedro. E Pedro fala: mas se é tu mesmo, Senhor, me chama que eu vou até o Senhor. E aí ele fala: então vem. E aí Pedro ele começa a caminhar, porque Jesus fala: não tenha medo, vem até mim. Pedro repara nas ondas, ele tem medo, ele afunda de novo, mas mesmo afundando, Jesus pega ele pela mão. E João, no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 1, diante daquela imagem do Filho do Homem, ele fica aterrorizado. E Apocalipse 1, versículos 17 e 18, diz: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porque a presença de Deus, ela nos causa encantamento, mas ela também nos causa assombro. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Esse mesmo Jesus que em João capítulo 20 se coloca diante dos discípulos, inclusive João, vai aparecer novamente lá para João, na sua visão do Apocalipse, coloca as mãos sobre ele e diz: não tenha medo. O que Jesus está dizendo para mim e para você, meus irmãos? Eu sou. E porque eu sou, não existe o que você temer. E quando isso acontece, o texto nos diz que os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E versículo 21, novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ou seja, o mesmo Cristo que apazigua a nossa mente, que reorganiza nossos afetos, que diz: paz seja com vocês pela primeira vez,
repete a mesma expressão. É o mesmo Cristo que nos devolve o senso de identidade e de propósito. Mais uma vez ele diz: paz seja com vocês. E assim como o Pai me enviou, eu os envio. A pergunta é: assim como? De que maneira Deus havia enviado o Filho, o Deus Pai havia enviado o Filho, Jesus, o Cristo. É interessante que no Novo Testamento, por mais de 40 vezes, Jesus usa expressões semelhantes a o Pai me enviou. O Pai me enviou com a seguinte razão: para isso eu vim. Por exemplo, João 5,19, ele diz: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. João 6,38 vai dizer: pois eu desci do céu para fazer a minha vontade, não para fazer a minha vontade, perdão, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 8,29, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada, assim como o Pai enviou Jesus. Jesus está falando com aqueles discípulos: da mesma maneira eu envio vocês. E deixa eu te dizer uma coisa. Jesus falava com aqueles discípulos naquele momento, naquele contexto, no primeiro século, mas aquilo que Jesus disse para eles, Jesus está dizendo também para mim e para você ainda no dia de hoje. Assim como o Pai enviou Jesus, Jesus nos envia. Aliás, Jesus já nos enviou. Nós somos discípulos de Jesus em missão no mundo. Onde quer que nós estejamos, ao começar pela nossa casa, mas por onde Deus nos permitir caminhar, por onde Deus nos permitir ir e participar. Aliás, foi o próprio Cristo que disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele. E quem sabe quando você lê um versículo como esse, como assim coisas maiores? O que pode ser maior do que a salvação? Não é disso que Jesus está falando. Mas é dito que Jesus veio para as ovelhas perdidas de Israel. A sua missão tinha uma geografia, tinha uma abrangência, tinha um alcance. Mas a partir de Jesus, no nascedouro da igreja, através dos seus discípulos, Ele vai nos dizer que nós seríamos as pessoas que alcançaríamos até os confins da terra com a mensagem da salvação. Obviamente isso não diz respeito à natureza, mas à abrangência da missão. Tanto isso é verdade que quando Lucas escreve Atos, já nos seus primeiros versículos, ele diz: no meu evangelho anterior, no meu relato anterior, isso é, no evangelho de Lucas, eu contei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, se os evangelhos são os relatos de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, então Atos se torna a continuidade da obra e da missão de Jesus. Mas como se Jesus é assunto aos céus? Como se Jesus não se manifesta mais a partir do seu corpo físico? É isso mesmo que a palavra de Deus está nos falando. Que o que Jesus começou a fazer e ensinar nos evangelhos através do seu corpo físico, Ele continua fazendo ainda hoje através do seu corpo místico, a igreja. É isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 2, versículos 15 a 16. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância da vida. Mas quem está capacitado para tanto? Bom, se a nossa missão é a missão de Jesus, eu não sei você, mas eu me pergunto: meu Deus, por onde é que a gente começa? Como é que nós daremos conta de cumprir fielmente tamanha missão? É por isso que Paulo pergunta: quem é que está capacitado para tanto? E a resposta está no versículo 22. Porque ao dizer para esses discípulos: assim como o Pai me enviou, da mesma maneira que o Pai me enviou, eu os envio, o que ele faz? Ele sopra sobre aqueles homens o seu Espírito. Ele diz: recebam o Espírito Santo. Ou seja, não apenas Ele restaura o nosso senso de identidade, propósito e missão, mas Ele nos lembra que não é sobre nós. Ele nos lembra que não é a partir da nossa capacidade. Ele nos lembra que não tem a ver com o que nós podemos fazer, mas o quanto nós estamos dispostos a permitir que o Espírito faça através de cada uma das nossas vidas. Não é por força, Zacarias diria, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós temos uma missão diante de nós que humanamente é impossível. Levar essa boa graça, como nós cantamos, levar essa boa mensagem, e nós só seremos capazes de fazê-lo
a partir de uma vida cheia do Espírito Santo. E aí Jesus diz no versículo 23, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. O que Jesus está nos dizendo? Que nós, a Igreja de Cristo, somos a comunidade do perdão. A mensagem é clara. Vão e anunciem por todo mundo que há perdão. Saiam dessa casa. Para eles, literalmente, quem sabe para nós, simbolicamente, dependendo do momento em que você se encontra. Mas Jesus está dizendo, a partir dessa casa, e saia dessa casa para anunciar ao mundo que existe perdão. Anuncie ao mundo que existe uma nova chance. E aí, de repente, nós lemos esse versículo e nós pensamos, então, será que Jesus está condicionando as coisas aqui? Será que ele está dizendo que se nós perdoarmos outras pessoas, nós seremos perdoados? Não. Ele não diz que nós seremos perdoados, ele diz que nós estaremos perdoados. Veja, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. O que Jesus está dizendo aqui de modo magnífico? Não é que o perdão de Deus a nós é condicionado ao nosso perdão a outros. Se assim fosse, seria por obras e não pela graça. O que Jesus está dizendo é que porque nós somos a comunidade do perdão, nós agimos no mundo como perdoadores. E cada vez que perdoamos e levamos perdão e levamos a mensagem do perdão, nós atestamos que um dia já fomos perdoados. O que Jesus está dizendo é que todo aquele que foi perdoado sabe perdoar e sabe anunciar perdão. Essa é a comunidade dos discípulos de Jesus, uma comunidade de gente perdoada, uma comunidade de gente que sabia que se não fosse a graça de Deus não estaria de pé, e que por entender o tamanho desse amor e o tamanho dessa misericórdia e o tamanho dessa graça, vai ao mundo não com julgamento, vai ao mundo não apontando dedos, mas vai ao mundo dizendo em alto bom som, Cristo ressuscitou, o perdão está disponível a todos, existe uma nova chance para a sua vida, assim como também há para a minha. Ou seja, sermos perdoadores como sinal e consequência de um dia já termos sido perdoados pelo próprio Cristo. A fé cristã fala de um Deus que se importa tanto em comunicar a redenção, ao ponto dele se tornar semelhante à sua criatura. Portanto, uma fé que não é empática, uma fé que não é compassiva, uma fé que não é perdoadora, não pode ser fé que vem da parte de Jesus Cristo. Nós somos o povo do perdão. Nós somos o povo que perdoa. E nós somos o povo que anuncia que o perdão está disponível, porque nós sabemos o que significa ser perdoado. Eu não sei como é que você se encontra hoje, aí, na sua casa. Se você está sozinho, se você está com seus familiares. Eu não sei como é que você se encontra na interioridade dos seus sentimentos e pensamentos. Quem sabe você olha para o início desse texto e você vê discípulos trancados em casa com medo, com a não resposta, com a insegurança, com a incerteza, e talvez você se identifica, e quem sabe você se identifica com o Gael, de 3 anos, que na simplicidade de uma criança diz, eu não vou, por quê? Porque eu tenho medo, mas eu gostaria de convidá-lo e desafiá-lo a ouvir as palavras de Jesus nesse texto. Tal como um pai que diz, eu estou com você, eu seguro na sua mão. Tal como um pai que diz, eu estou aqui, não precisa ter medo. Jesus está dizendo, paz seja com você. Eu vim para apaziguar o caos interior da sua alma. Jesus está dizendo, sou eu mesmo, aquele que ressuscitou. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Sou eu mesmo, não precisa ter medo, agora vá. Vá e anuncie ao mundo a mensagem da salvação. Jesus é aquele que transforma esse ambiente da casa, que em algum momento para nós, em meio a essa pandemia, se tornou esse ambiente de clausura. Ele transforma em ambiente de cura, ele transforma em ambiente de esperança, ele transforma em lares sábios, mas ele também transforma a nossa casa em ambiente de missão. Jesus não há de permitir que o medo tenha a palavra final sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, eu te convido
a permitir que a voz do Cristo ecoe de modo retumbante na sua mente e coração quando Ele diz: paz seja convosco. Sou eu que estou aqui. Agora vá ao mundo e anuncie o perdão. Essa é a minha oração para mim e para você. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos por ter nos perdoado, por ter tirado a mácula do pecado sobre nossas vidas e nossas histórias. Nós te agradecemos por transformar o nosso lamento em alegria, por transformar a nossa dor em esperança, por transformar o nosso medo em missão. Obrigado porque o Senhor nos visita nas nossas casas, nesse momento. E o Senhor sabe o que e como nós precisamos ouvir. Nós, quem sabe, estamos recebendo essa mensagem com diferentes momentos, com diferentes ambientes de coração e de mente, com diferentes posturas. Mas uma palavra como essa, que é única, pode ganhar uma pluralidade de aplicações nos nossos corações, porque o Senhor é aquele que se renova e renova a sua palavra, nos trazendo o que precisamos ouvir, quando precisamos ouvir e da maneira como temos que ouvir. Que haja paz, que o Senhor venha apaziguar nosso caos, que o Senhor venha nos relembrar que o Senhor está diante de nós e nos desafiar novamente a reconquista e a ressignificação da nossa identidade, do nosso propósito e da nossa missão. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Não é apenas sobre nós. Aliás, nunca foi sobre nós. É sobre Ele. E sobre o que Ele está fazendo. E sobre o que Ele está fazendo na minha vida e na sua vida, mas sobre o que Ele quer fazer através da nossa vida. Então, em nome de Jesus, se você ainda tem sido aprisionado pelo medo, se você ainda tem sido aprisionado pela dor, se você ainda tem sido aprisionado pela ansiedade e pela angústia, que hoje seja uma noite de libertação na sua vida. Que sua casa se transforme em ambiente de missão. Que você não pense mais no que você precisa, mas no que você já tem, porque em Jesus você já tem absolutamente tudo. E pense naqueles que ainda não ouviram essa mensagem. Esse é o desafio. Que você possa ser canal de bênçãos para aqueles que precisam ouvir que Jesus ressuscitou. Que você possa ser transmissor da boa notícia. Que Jesus apazigua nosso caos. Que Ele é por nós. Que Ele ressignifica a nossa história. Deus te abençoe. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Mesmo que
escolhem na soma. O teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que escolhem na soma. O teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele, a cruz revela seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele, a cruz revela seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tudo a ver com Ele sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele, a cruz revela seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, seu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Amém, amém. Tem tudo a ver com Ele. Que nessa semana que se inicia, à luz de tudo que cantamos e à luz de tudo que ouvimos na palavra, sejamos mais uma vez relembrados que o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. Sim, nós teremos desafios nessa próxima semana. Sim, nós teremos batalhas. Sim, nós teremos que tomar decisões. Mas Cristo nos envia. E Cristo nos envia em marcha poderosa. Cristo nos envia com a sua autoridade. Aliás, é isso que ele diz em Mateus 28. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, por isso vão. Toda a autoridade me foi dada, então vão em meu nome, com o meu poder, com a minha autoridade. Então, eu quero desafiá-lo, encorajá-lo a começar mais uma semana com essa convicção. E que você possa ir a partir dessa percepção de um Deus que nos envia, mas também vai conosco. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso amado, poderoso e grandioso Deus, que a comunhão do Santo Espírito esteja conosco, hoje e sempre. Nós dizemos amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e abençoe a sua semana.